colocar aqui para gravar, porque isso é super interessante, Rubia, porque assim, se a gente sai daqui, vai para um outro país, por exemplo, eu não falo alemão. Eu tenho uma amiga que morou na Alemanha e ela diz que é super fácil aprender alemão, né? Porque a base da língua é a mesma. Mesmo assim, não entra na minha cabeça, eu não consigo compreender. Aí, então isso para mim é muito difícil. Mas ela fala assim, quando você vai para lá, você consegue se comunicar? Eu não estou falando de linguagem, eu não estou falando, você fala inglês e eles vão entender. Mas a gente consegue se comunicar com eles? E muitas Entendi. vezes a gente aprende palavras através dessa comunicação. Então, o que acontece? Provoca-se uma alteração no ambiente, tá? Através dessa comunicação. E aí estabelece-se, então, uma cultura. Deu para entender? Entendi. Deixa eu colocar o texto aqui novamente. Bom, então aqui está, né, qual que é a importância de se definir esse comportamento verbal, né? Então, vendo que o comportamento verbal não é algo assim tão diferente do que o comportamento em si, como se pode pensar a princípio, fica a pergunta: por que então estudar especificamente esse tópico? O Skinner, ele aponta naquele livro que eu já falei que é dificílimo, que ele estabelece uma série de critérios, enfim, que este é mais um comportamento operante e que, portanto, pode e deve ser estudado com base no que já é conhecido sobre este. Então, o comportamento operante é aquele que tem uma modificação no ambiente e que provoca, né, e que tem consequências. No entanto, o comportamento verbal tem características que merecem ser cuidadosamente estudadas. Ele afeta o ambiente de forma indireta, tá? Então, isso é importante. Não necessariamente mecânica. O que quer dizer isso? Eu posso pedir para alguém um copo de água sem ter de ir pegar eu mesmo, por exemplo, tá? Então, ele não é. Quando eu falo, eu não preciso executar. Quando ele fala nesse comportamento mecânico, eu não preciso executar. Eu posso pedir, alguém vai me dar o copo com água, não é isso? Né? Tem um exemplo que vocês sempre lembram disso, que tem acho que no livro, ou em algum lugar que eu dei, que é sobre o saleiro. Você pede, né? Você pode pedir o sal para uma pessoa, ela vai te passar o saleiro ou não vai passar o saleiro. Então, isso é uma comunicação, certo? Dependendo da forma como você pede, né? Ou se você manda. Lembra que eu falei sobre o mando? Vocês lembram disso, gente? Sim. Que é diferente. Tá? Então, ele vai produzir consequências da mesma forma. Ele é um comportamento verbal, tá? Mas eu não preciso executar e não vai deixar de ser comportamento também, ok? Ao afetar os outros indivíduos da nossa espécie e mesmo a nós mesmos de forma especial. E aí temos o pensamento, a transmissão de conhecimentos, regras e valores de uma cultura, enfim, um mundão de coisas. Aqui a gente está falando daquele comportamento verbal da Rúbia com a Patrícia, tá? O que isso produziu em mim? Produziu uma consequência, não produziu? Só essa risadinha da Rúbia, esse sorrisinho dela malicioso. Curiosidade? E pensamentos. Eu já fiquei imaginando a situação, a forma como vocês, né, no meio da aula, eu conheço a Karina, entendeu? Então, imagino a Karina dando essa aula, sei lá o que ela foi dar essa aula, mas enfim. Então, só Não tem nada demais. vocês estão entendendo? Que essas são É o consequências? cérebro. Não, gente, mas olha, é isso que eu estou falando, entende? Você pode usar comportamento verbal sem vocalizar e provocar mudanças no ambiente. É isso que eu estou falando para vocês, entende? Isso vem desses pensamentos
vem o que vocês viram lá no cérebro. Tem essas várias alterações aí que foram produzidas e que trouxeram consequências. A gente está falando disso hoje, eu nem vi a aula. E vocês agora estão imaginando que eu estou imaginando alguma coisa. E eu estou imaginando que vocês estão imaginando que eu estou imaginando. Deu para entender? Olha o tamanho dessa estrada, né, que foi percorrida, entendeu? Do quanto que essa informação percorreu entre vocês, com o que a Karina queria passar. Tamanho do eco. A forma como vocês vão gravar essa informação, entende? Porque provavelmente isso não vai sair da cabeça de vocês, porque talvez vocês só se lembrem da Rúbia e da Patrícia rindo, mas vocês vão decorar de alguma maneira aquele cérebro. Concorda comigo? Olha quantas consequências que um comportamento verbal, que não foi vocal, acabou produzindo. Tá? E isso é cultural, não é? Né? Isso é da nossa forma de reagir às situações, é da nossa forma de reagir a estímulos. É disso que a gente está falando aqui, tá? Muito mais do que texto, gente. Eu já falei para vocês, eu posso dar milhões de textos, mas eu prefiro que vocês compreendam o que está sendo falado aqui. Tá? Eu tinha um monte de material aqui, fui lá no... Ai, caiu. Fui buscar uns livros que estão aqui embaixo, ó, livros aqui para né, que a gente não está tendo esses livros físicos, né? Eu não estou podendo apresentá-los a vocês, mas eu fiquei buscando uma forma de trazer essas informações e de que vocês as compreendessem muito mais do que pelo meu comportamento vocal, tá? E mais pelo comportamento verbal, entendeu? Quando eu falei para vocês, fique imaginando o que era aqui que vocês viram lá, eu sei que vocês pensaram que eu pensei besteira. Né? Ah, foi só um cérebro. Tá, mas eu pensei besteira. Pensei mesmo. Né? Por quê? Porque isso é cultural. Risadinhas, não tô entendendo o que eu tô vendo, que não sei o quê. Olha o tamanho, o que a Raquel falou, do eco dessa informação, desse comportamento. Tá? Daí a importância de se estudar esse comportamento verbal, porque ele não é simplesmente você transmitir alguma informação. Ele vai depender muito dessa cultura. Ele vai depender da consequência que ele vai produzir. Tá? Das alterações do ambiente. Uma imagem, vamos pensar aí, desconfigurada, gera consequências, não gera? Né? O fato de você postar alguma imagem e que não tenha legenda, que tenha uma tarja, o que você pensa? O que passa pela cabeça de vocês? Nada? Nudez? Provavelmente. Muito provavelmente. Isso não é cultural? Sim. Tem um jargão que fala que uma imagem diz mais que 1000 palavras. Acho que é por isso, porque vai dar margem para cada um, né? Para cada um. Mas isso é baseado em quê? Na nossa cultura. Não é? Talvez a mesma imagem, gente, apresentada numa outra cultura não significa absolutamente nada. Se ela não produzir qualquer modificação, tá, ou tiver nenhum tipo de consequência, a gente vai considerar como... Se você mostrar uma imagem para um cachorro, uma imagem de uma pessoa com uma tarja nos seus órgãos genitais, o cachorro vai reagir a isso? Não. Não, não. Então eu não estou me comunicando com ele, entende? Ele não aprendeu isso, tá? Mas assim, se você apresentar isso para chimpanzés, por exemplo,
Para chimpanzés, eles vão responder, né? Porque eles aprenderam. Tá certo? De qualquer jeito, não se estabelece ali uma cultura entre eles, né? E entre esses animais e nós, seres humanos. Ok? Peraí, tem mais um pouquinho aqui. Então, assim, fica difícil não entender a importância do estudo do comportamento verbal. E mais ainda, a legitimidade do esforço do Skinner e dos que vieram depois dele ao colocar o comportamento verbal no campo da psicologia. A definição se torna importante não por si. Não é o caso de criar novos conceitos de forma indiscriminada ou colocar a linguagem em um outro patamar, destacado e especial, como o Skinner viveu relembrando, mas sim se acercar de que um campo vastíssimo ainda a ser explorado e melhor compreendido. O que ele está dizendo, gente? Todos esses textos, e mesmo quando ele traz aquela série de definições, sabe? E de subdivisões no comportamento verbal que eu mostrei para vocês, só um momento. Então, tudo isso que a gente, né, vai mostrando, o que significa isso? Ah, ó, gente, e não dá para pensar besteira? Por favor, dá para Não, pensar. o problema é que também não vi. E na hora que eu vi, eu fiquei, gente, chocada. Que o negócio estava ali o tempo inteiro, mas é muito pequenininho, por isso que eu não vi. Não. Patrícia rindo. Não achei tão pequenininho assim. Ai, meu Deus. Isso é comunicação, gente, tá vendo? Já alterou o ambiente, certo? Já tem consequências, tá? Isso tudo baseado em quê? Em cultura. Olha quanta coisa com um exemplo, com uma imagem, a gente já consegue, né, pegar. Não é assim? Gente, esse texto, eu repito para vocês, ele é o mais importante. Para mim, ele é muito mais importante do que o outro, que traz aquelas características específicas do comportamento verbal, tá? Aquele texto, ele é muito... Eu preciso que vocês tenham conhecimento dele, né? Que vocês já tenham tido contato com ele, eu acho que isso é importante. Mas, mais do que isso, o que a gente está falando aqui, o que tem me interessado é essa parte da comunicação. Tá? Isso é muito importante na análise experimental e porque tem uma função, e tem uma função dentro dessa disciplina também. Quando a gente passa, a gente percorre, né, aquilo que é inato, aqueles comportamentos lá, né, lá no comecinho que a gente fala de inato, depois de comportamento aprendido, depois a gente fala que a gente aprende emoções, aí a gente fala de reforço, né? Reforço positivo, reforço negativo, a gente fala de punição, depois a gente vai falar de contexto, e aí finalmente a gente vai falar de comportamento verbal. Então nós conseguimos percorrer aí todos os principais conceitos da análise funcional. Se vocês tiverem oportunidade de escutar um pouco da Priscila, ela fala um pouco sobre isso, né? De quanto que a gente tem que estar atento à função dos comportamentos, e quando a gente pensa nessa função, fica muito mais claro você identificar o que é, então, o tal do comportamento verbal. Tá? Porque se você só gritar, você está vocalizando, mas você não está se comunicando, dependendo do contexto. Correto? Agora, se você estiver numa rua escura, de repente começar a gritar socorro, você está se comunicando, não está? E essa comunicação, ela só é possível porque ela está inserida numa cultura. Então, isso é muito importante também. Ok? Gente, prova simples. Deixa eu desligar aqui.